Oi, meus amigos, tudo certinho? Então, hoje eu gostaria de trazer um assunto um pouco delicado aqui, porque eu me deparei mais de uma vez com situações que me deixaram um pouco perplexa, em que basicamente crianças estavam extremamente familiarizadas com assuntos que não condiziam com a idade delas, né? E aí eu observei vários motivos disso estar acontecendo e eu vou falar um pouco de todos eles aqui, né? Mas um deles é justamente o conteúdo que os nossos pequenos estão consumindo, especialmente na internet, mais especialmente ainda aqui no YouTube. Claro que esse problema não é de agora, né? Vamos ser honestos, eu não vou pegar e dizer assim, ai, na minha época não tinha isso. Tinha, sim, na minha época de infância lá, nos anos 90, quem é dessa época provavelmente vai lembrar também, a gente assistia a sessão da tarde e tinha cada filme, né, que, por favor, não eram pra criança, não era pra estar passando ali dia de semana às 3, 4 da tarde. Os programas do Gugu, do Faustão e etc e tal, né? Então era de moer também naquela época, né? Mas hoje eu acho que a gente pode conversar um pouco mais abertamente sobre esses assuntos. Felizmente, né? Antigamente não se falava tanto sobre isso, a gente só consumia e deu. Então acho que seria interessante, né? Que quem sabe a gente pudesse fazer um pouco diferente com os nossos filhos, especialmente porque hoje existem muito mais conteúdos, né? Antigamente a gente tinha TV e era 1 ou 2 canais ali. Agora, com a internet é infindável, né? É inumerável a quantidade aí de conteúdo que eles podem consumir. E aí é que entra o nosso papel como pais de observar o que os nossos filhos estão consumindo. Então muitos pais acreditam, né, que os eletrônicos deixaram os filhos mais seguros dentro de casa, e é fato que em alguns aspectos deixaram mesmo, né? Hoje as crianças quase não correm mais os riscos da rua, né? Mas de nada adianta estarem presos em casa se todas as inseguranças do mundo cibernético estiverem entrando na cabecinha imatura e vulnerável dos nossos pequenos. Então, ao mesmo tempo em que raramente se vê acidentes de crianças nas ruas, como era comum na minha época, né? Porque nós estávamos sempre subindo em árvore, andando de bicicleta pela cidade inteira. Nesses casos aí a gente pode até dizer que as crianças estão mais seguras. Só que tem o outro lado também, né? Em que muitas crianças se tornaram escravas das tecnologias, dos jogos eletrônicos, desses canais no YouTube, especialmente aí de, acho que uns 5 anos pra cá, mais ou menos. Mas o pior de tudo isso, né, que eu tô falando, é justamente as crianças estarem absorvendo conteúdos que podem causar, sim, grandes prejuízos, né, no seu desenvolvimento moral, emocional e sexual também. Então a impressão de que dentro de casa as crianças estão seguras é extremamente equivocada, na verdade, né? E por causa dessa falsa ideia de segurança, muitos pais deixam seus filhos o dia todo agarrados aos eletrônicos, se sentem à vontade aí para cumprir os seus afazeres, mas não se atentam tanto a esses perigos da internet, né? E tem muitos. Só como um exemplo, né, eu conheço uma criança de 6 anos que botou fogo na casa porque quis cumprir um desafio ensinado em um desses canais infantis, né, do YouTube. Tem uma outra menina que eu também conheço, uma pré-adolescente, acho que ela tinha uns 11, 12 anos por aí, que se envolveu com predadores na internet, né? Até hoje sofre as consequências. Há canais de funk, por exemplo, com letras ridículas, absurdas, né, que rebaixam o papel das meninas, cheias de conotações sexuais, ou mesmo que apresentam claramente, né, um conteúdo sexual. E você vai ver nos comentários maioria esmagadora presença infantil, sabe? Agora é o seguinte, eu até entendo que o YouTube tem muita culpa disso por não ter um controle mais forte. A plataforma deveria com certeza ter uma política mais rígida para impedir o acesso dos pequenos, e também concordo que a culpa está muito nos autores desses canais, né, que não estão nem aí se tem criança assistindo ou se o canal tem conteúdo nocivo para o público infantil, né? A maioria quer ganhar seguidores, popularidade, dinheiro, enfim. Mas tem duas coisas bem importantes que toda essa história me fez pensar. A primeira é que a responsabilidade é principalmente nossa como pais de acompanhar o que os nossos filhos assistem, ouvem, leem. O YouTube, sim, tem, como eu falei antes, uma parcela bem grande da responsabilidade, mas nós temos uma responsabilidade ainda maior, porque os filhos são nossos, entende? A internet trouxe pra gente uma infinidade de opções, né? Há muita coisa ruim, mas há também muita coisa boa. Só que os nossos pequenos não têm maturidade para escolher os conteúdos. Eles precisam de um norte, né? E são os pais que precisam dar esse norte, senão as crianças estarão vulneráveis a ir diretamente pro lado podre, né? Que por vários motivos é o que mais fica na vitrine. E não é questão de ser antiquada, é questão que determinados conteúdos prejudicam o desenvolvimento emocional das crianças. E eu digo isso porque eu já cansei de ouvir pais e mães dizer
dando risada, né, que seu filho ou filha de seus 7, 8 anos de idade assiste a conteúdos para maiores de 18 anos sem problema, porque eles são mente aberta, não sei o que, funk pesadão, palavrão, conteúdos sexuais, não são adequados para crianças. E eu até vou um pouco mais além, né, há conteúdos que, sinceramente, jamais vão ser adequados, nem quando a pessoa tiver 90 anos. Mas um adulto já tem a consciência e a responsabilidade necessária para arcar com os prejuízos a que estiver sendo exposto de forma deliberada, né? Ele quer assistir, fazer o quê? Ele vai ter que arcar com as consequências por conta. Mas as crianças ainda não sabem discernir o que é bom, o que é ruim para o seu desenvolvimento emocional, moral, né? Enfim. E nós temos grande parte da responsabilidade de orientá-los. Não são os youtubers que não estão nem aí para eles que têm essa responsabilidade. E não dá para confiar também, né, na lábia desses youtubers que descrevem seu conteúdo como infantis, porque nem sempre eles serão honestos. Eu posso agora mesmo criar um canal e descrevê-lo como infantil e realmente fazer, por exemplo, 70% do conteúdo para crianças, mas usar aí 30% dele para promover conteúdos que não são tão infantis assim. E aí, você acha que o YouTube vai barrar esse canal? Ou pelo menos a parte do conteúdo que não é infantil? Mesmo que a plataforma fizesse, né, um trabalho muito eficiente de monitoramento, que não faz, nem todo o conteúdo vai cair no radar do YouTube, entende? Porque a análise é manual. Até que alguém veja que o conteúdo não é infantil, muita criança já se contaminou aí com conteúdo podre. Mas o pior é que o YouTube não mexe intencionalmente, né, com muitos desses grandes canais, porque não é interessante para eles cutucar peixe grande. Peixe que gera muito lucro, né, peixe que pode dar problema judicial. Por isso vamos procurar acompanhar, né, o que os nossos filhos estão consumindo, tentar entender que nem todos os conteúdos vão ser adequados para eles, mesmo que teoricamente sejam infantis, né? Nisso estão inclusos os filmes, as séries, programas de TV. Eu gosto muito de filmes e já expliquei várias vezes para os meus pequenos que não é só porque aparece a classificação indicativa livre ou 10, né, que sempre vai estar tranquilo para eles assistirem. Por exemplo, o último filme que eu resenhei, né, o Clique, já apareceu várias vezes como conteúdo livre para todos os públicos e, cara, não é mesmo, né? Por mais que tenha uma lição interessante, ele não é livre para as crianças, mas dependendo do humor dos caras, das emissoras, eles colocam a indicação que der na telha deles, né? Tem dia que está como conteúdo para maior de 14 anos, como eu já vi, e de repente aparece como livre. Então, nós precisamos criar, nós como pais, né, precisamos criar o nosso próprio método de classificação para que os nossos filhos não sejam expostos a conteúdos nocivos. Cansei de ver crianças assistindo séries super adultas, que até eu, né, na minha veice já me choco com algumas cenas e tal, né? Quanta criança por aí que é fã de La Casa de Papel, por exemplo, não, enfim, eu não tô fazendo uma crítica aqui da série, porque eu nem assisti inteira, assisti primeira temporada só, mas pô, não é só a questão do apelo sexual ali. A série tem um monte de outros problemas, né? Crimes, picaretagem, e aí crianças de 10 anos são fãs do filme. E a segunda reflexão que eu me fiz é a seguinte, né? Nós como adultos também precisamos cuidar com o que assistimos, falamos e ouvimos na frente dos nossos pequenos. Não adianta, por exemplo, cobrarmos os filhos para não assistirem ou escutarem materiais inadequados enquanto estão sozinhos, mas nós escutamos e assistimos um monte de porcaria na frente deles, né? Você acha que eles não captam? Acha que eles não percebem quando os pais falam bobagem, por exemplo, falam palavrão? Como eu falei, se o adulto quiser assistir ou ouvir porcaria, né, é o problema dele, mas as crianças que estão sob a tutela desse adulto devem ser privadas dessas porcarias até que tenham a maturidade suficiente para pelo menos ter mais discernimento. Na verdade, eu conheço muitas pessoas que decidiram mudar de hábitos, né, ao se tornarem pais para criar os seus filhos em um ambiente mais saudável, moralmente, né, e aí perceberam que os hábitos que tinham no passado não eram tão divertidos assim. Então, eu concordo com essas campanhas que tentam conscientizar os pais e, claro, nós como pais precisamos fazer a nossa parte também, né, ter filhos requer responsabilidades e também alguns sacrifícios. Se antes eu era acostumada a falar palavrão, não há mal nenhum em rever esse hábito com a chegada dos pequenos, né? Podem me chamar de antiquada à vontade, mas eu defendo sim certo cuidado no linguajar, nas atitudes que temos diante dos nossos pequenos, também um filtro nos estilos de entretenimentos que nós como pais consumimos e também a forma como agimos em frente aos nossos filhos, né? O exemplo conta
muito. Então, se estamos cobrando o YouTube ou os YouTubers, mais cuidado com as crianças, nós como pais precisamos tomar esse cuidado 2 vezes mais, 3 vezes mais, né? Na verdade, a mudança sempre deve começar dentro das nossas casas. Bom, acho que por hoje é isso. Se você quiser comentar alguma coisa, deixar sua opinião sobre esse assunto, fique à vontade aí nos comentários, né? Sempre mantendo respeito, certo? Então, um beijão e até a próxima!